Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente. Eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar, cara. Essa segunda temporada tá demais. Tá, não tá? Em especial esse mês. E esse mês tá diferenciado, né? Por que esse mês tá diferenciado? Esse mês é um projeto especial. Mês das Mães. Mês das Mães, né? As mães merecem, né? Uma série só pra elas, né? Não tinha como ser diferente. Tinha que ser episódios especiais. E é isso, dando continuidade aqui ao nosso Mês das Mães, maternidade com propósito, Piada interna. Piada interna. E hoje nós vamos falar com que tipo de mãe? Pois é, A gente só para relembrar, a gente já falou com a mãe de luto, com a mãe do lar. Isso aí. E dando continuidade a essa série que está revolucionando aí os quatro cantos do Brasil, quiçá do mundo. Hoje nós vamos falar com uma mãe empreendedora. Que é o tema do nosso podcast, né? Nós somos cristãos empreendedores. É isso aí. E hoje nós trouxemos uma mãe empreendedora que vai dar várias dicas para quem está começando, para quem já está no processo, para quem quer... Tá aqui assim, cair de paraquedas. Parei aqui a hora que cheguei no vídeo. E aí? Então fica aí que a gente vai falar com a mãe empreendedora. Quero dar as boas-vindas, então, à mãe empreendedora aqui hoje. Letícia. Letícia, pronto. Krugel. Olá! Muito obrigada por esse convite maravilhoso. E é uma honra estar aqui representando todas essas mães. É uma honra e uma missão, né? Exatamente. Surreal ter sido escolhida para representar essa galera que é essa mãe guerreira que vai, né, fazer acontecer. E eu digo que eu não sou só uma empreendedora, eu sou uma super empreendedora. Olha, porque desde sempre eu me conheço como empreendedora de fato. E não sou apenas empreendedora, como eu ensino mulheres a se desenvolverem no mundo do empreendedorismo. Então, muito obrigada, espero contribuir bastante. Caraca aí! Eita, o papo vai ser pesado hoje, irmão. Verdade. Seja muito bem-vinda, Letícia. E a gente está aqui hoje Felipe. com a Laís. Laís, nossa parceira. Tá aqui com a gente sempre, né, Laís? Super Seja feliz. bem-vinda hoje à mesa. Outra mãe empreendedora também. Aham. É isso aí. Super empreendedora também. Super empreendedora. Estamos com duas mães empreendedoras. Lado a lado aqui, ó. Lado a lado, firmes e fortes. Hoje o microfone vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Eu acho que já começou, hein, diretor? Nossos microfones... Bota o efeito aí, diretor. Esses microfones aqui pegam fogo. A segunda temporada Hoje- assim. Hoje o papo vai ser bom. E por onde começamos? A pergunta clássica desse Clássica. podcast. A gente não avisou a Letícia. Não, sobre essa óbvio que pergunta. não. Eu gosto disso, Empreendedorismo é isso. É chegar e falar assim, e aí, se vira. Não posso gaguejar, né? Não, gaguejar pode, pô. Não pode Gaguejar gaguejar. pode. A pergunta para começar o podcast. Quem é Letícia Krugel? Bom, Letícia é uma pessoa, né, super feliz, filha de Deus, é uma pessoa que hoje ela se coloca como filha do rei, e aí eu me intitulo como rainha, assim como toda mulher, eu digo que são rainhas de fato, porque a gente larga o amadorismo de achar que a gente é princesa e que vai acontecer do príncipe vir num cavalo branco para nos salvar. Uau. Né? Então, quando a gente fala de salvar e a salvação ela é individual, somos nós que pegamos a caneta da nossa vida e escrevemos a nossa história. Então, quando a gente fala sobre construir um império, é muito dentro dessa missão. E essa é a Letícia. Além dessa Letícia que eu falei, hoje estou, né, como mãe, esposa, madrasta, amiga, mentora, professora. E aqui, participante desse podcast. Podcaster. Podcast, Podcaster. Também podcast, muito Também bom. podcaster. Também podcaster. Letícia é multi-empreendedora, né? Exatamente. Múltiplas áreas. Ela é A mesmo. mãe por si só, como a gente falou no É outro verdade, episódio, cara, né? é verdade. O fato de... Mãe já é empreendedora por si só, né? Mesmo A que não gente trouxe tenha, esse viés aí, mesmo que não tenha realmente. negócios, né? Mas a Letícia também é uma mulher de negócios. Sim, uma rainha de negócios, né? Olha! Assim como o evento Rainhas de Negócios. Fala aí, como é que surgiu o Rainha de Negócios? O Rainha de O Negócios... que é o O que é o Rainha de Negócios? Eu posso contar como surgiu? Pode, óbvio. Foi- O podcast tá pra... Esse episódio é pra isso. Como Pra falar de mães, empreendedor. Você é uma empreendedora nata. Como é que começou Como isso? nascem negócios Como através nasce da maternidade. negócio através da maternidade. Isso aí.
E o Rainha de Negócios foi no susto, como você falou, né? Nem tem nada combinado com a Letícia aqui. E foi bem assim que aconteceu. Eu tava numa imersão, num treinamento, onde por 7 dias eu tava aprendendo, assim, na base, sabe? Um conteúdo maravilhoso, sensacional. E eu acredito muito que a gente precisa transformar, transbordar, né? Não só duplicar, como multiplicar. E aí eu pensei, cara, como que eu posso fazer para levar um pedacinho disso aqui lá pro Rio de Janeiro? E aí eu pensei em mulheres, né? Porque eu já tinha um workshop em identidade, que era um evento de forma mais aberta, né? Onde podem homens e mulheres. E eu falei, cara, eu preciso falar com a empreendedora, com a mulher, porque a linguagem é diferente. E aí, nesse mesmo treinamento, alguém brincando comigo, na hora de me apresentar para uma pessoa, falou assim, essa aí é uma rainha do Instagram, porque eu falava sobre empreendedorismo, vendas, comunicação. E aí, na hora de me apresentar, falaram assim... Essa é uma rainha de negócios, tá? Rainha de negócios. Eu falei, aí, nome do Rainhas. E o Rainhas de Negócios, ele surgiu assim. Não tinha data, não tinha local. Só tinha um nome. E eu gravei um vídeo, né? Olha. E aí eu pedi uma amiga pra segurar ali o celular e fiz um vídeo falando exatamente assim. Depois eu até posso compartilhar nas stories e marcar vocês. Oi, você é mulher de São Gonçalo que quer se desafiar no mundo do empreendedorismo ou tá se sentindo sozinho, eu te convido para o Rainhas de Negócios. Olha que legal. Fique ligado que eu vou compartilhar. Não tinha data, não tinha nada, só tinha um nome. Lembra, Laís? Acabou caindo até no dia que a Laís tinha uma palestra, enfim. Mas começou agora? O Rainhas de recente, Negócios tá né? A gente tá indo pra terceira edição, que inclusive a Laís vai palestrar. É muito recente o Rainhas de Negócios. Tem? É um projeto Mas é bem quê? novo. Bem assim. novo. 6 meses? Tem, acho que uns 8 meses no Tá. máximo, 7 Aham, meses. aham. É um bebê, um Rainhas de Negócios. A gente tá na terceira edição e já tá sendo um sucesso, não? Super Mas sucesso. só para mulheres, empreendedoras. Isso, o Rainhas de Negócios é somente para mulheres, não somente empreendedoras, mas toda mulher que quer aprender, não só na área não só na área de negócios em si, mas se desenvolver. Por quê? Existem muitas mulheres que elas querem alcançar a liberdade financeira, elas querem se desenvolver a um outro nível, né? Além da maternidade, além do lar em si, e elas querem se conhecer. Então, é uma oportunidade também para que as mulheres possam se inspirar em outras mulheres, em outras rainhas. Então, por exemplo, nessa edição tem a Laís Rodrigues, tem a Joyce Santos, onde elas vão ali contar, né, um pouquinho da história delas e explicar como que funciona o negócio na prática, a expertise delas. Então, imagina, um dia a Laís olhou e pensou, cara, o empreendedorismo existe, é uma possibilidade. Então, a ideia do Rainhas de Negócio é fomentar justamente isso. Não só para empreendedoras que já estão aí, mas mulheres que têm aquele... Deixa eu ver como que é, deixa eu sentir. E além disso, né, ainda tem Letícia transformando a mentalidade, porque um grande plus da Letícia é essa parte de mentalidade, né, Lê? Exatamente, que foi através do workshop Identidade, né? Porque a gente Começou com identidade. com Isso identidade. é um outro projeto que você tem. É um outro projeto. Tá, mas como começou a Letícia empreendedora? Isso que a gente quer saber. Boa. Bom, a Letícia Começa empreendedora antes. desde muito nova, né? Eu já tive, falando de vida adulta, tive uma marca de lingerie por muitos e muitos anos. Tive vários negócios diferentes, né? Desde os 18 anos de idade como corretora de imóveis. Então, aprendi muito sobre a área de vendas e comunicação dentro do mercado imobiliário, que eu sou apaixonada, inclusive. Hoje eu não atendo mais como corretora de imóveis, mas continuo tendo clientes e pessoas me procuram até hoje. Eu Olha, passo então você já para empreendeu na área do, como é que é, real estate. E aí, parceiros, amigos que são corretores de imóveis atendem essas pessoas para mim, então a gente tem uma parceria legal. Mas a Letícia, desde a época de escola, é empreendedora. Meus pais eram comerciantes, né? Eu tenho um Legal. pai que é mecânico, a minha mãe como comerciante, ele também como comerciante. A minha primeira loja eu assumi que era do meu pai com 16 anos, porque ele não caramba. teria mais condições de pagar o meu colégio. Ele falou assim, vou fechar a loja, eu não consigo mais pagar. Você já paga o seu jiu-jitsu, você já paga seu curso de inglês, então dá seu jeito. Meu pai falou isso pra mim, dá seu jeito. Olha aí, é isso aí. falei- O pai foi feito para impulsionar. Pra impulsionar. É, Ele me direcionar e impulsionar. jogou, né? É isso aí. Eu falei, como assim, pai? Eu já pago o curso de inglês. Ele dá seu jeito, você não faz unha pra fora? Você não já vende lingerie? Olha. Porque eu já vendia lingerie. Eu vendia consignado, vendia aquelas revistinhas Avon, Natura, tudo. Isso E é eu- adolescente, hein? Adolescente. E não só fazia isso, é até uma curiosidade pra Laís saber disso, né? Eu não só fazia isso... Eu pegava o consignado de lingerie, né, de um moço que entregava aqueles kits ali mensais, e eu levava pra escola e tinha uma amiga que queria construir renda. Então, eu vendia pra ela revender. Então, era um negócio, Olha, um já rolê. era- Eu era muito empreendedora. Visionária, né? Inclusive, Visionária. um beijo, B2B. um beijo pra Tamires aqui, né, que hoje ela mora lá no Paraná, Tamires Poliquese, um beijo pra ela. Então, eu sempre tive isso pra empreender. Mas por quê? Sede. Sede de quê? De melhorar.
E eu entendi que através das vendas, né, não era consciente, era inconsciente. Hoje eu percebo que foi esse caminho que aconteceu. Mas eu percebi que através do empreendedorismo eu poderia transformar não só a minha realidade, mas a realidade dos meus. Né? E foi assim que começou a Letícia empreendedora. E eu nunca contei essa história. Olha aí, viu? É verdade, assim, Pode o que vir eu conheço... Pode vir crente, é isso aí, pô. Mas é verdade, tipo assim, o que eu conheço do A gente vai na início raiz. da história empreendedora dela é da parte ali do trono, né? Conta pra eles um pouco dessa história do trono também. Que aí o Arthur já nascia, já tinha existido. Verdade. Ah, uma pergunta assim, beleza, empreendedor e tal. Como o assunto aqui é para mães, né? A maternidade mudou a tua cabeça em relação a negócios? Porque ela já ou era a empreendedora. empreender em negócios? Cuidado com essa pergunta, Eric. Pergunta. Porque eu vou fazer todo mundo engravidar que estiver assistindo. Não eu engravidar ninguém, mas todo mundo vai sair desse episódio querendo ser mãe. Isso, é isso. Eu acho que ela já deu um É a pequeno hora do spoiler, microfone né? pegar fogo, é agora. É agora. Ai, diretor, cadê o microfone pegando fogo? Mas acho que ela já isso deu é um muito pequeno legal. spoiler quando ela fala assim: eu comecei a empreender pra cuidar dos meus. Aham. Pra melhor... Sim, legal. Mas acho que já tem uma pegadinha. Verdade, ali. Laís ela pega. Mas isso é muito legal porque isso é contraintuitivo hoje em dia, né? Hoje todo mundo vai querer ser mãe depois que a gente falar sobre empreendedorismo ou sobre a tua história, porque hoje não é isso que se prega, né? Realmente. Se prega essa ideia de não, essa coisa da Tem que maternidade. estar bem primeiro, tem que É, ser sucesso Não, na carreira eu para fiquei depois curioso, pensar né? na família, enfim. Eu quero ouvir sobre isso. Tem que ter sucesso na carreira. O que é sucesso é relativo. né? Se a gente parar pra pensar, a gente nunca vai alcançar a totalidade do sucesso. Pra mim, sucesso é ter paz. É conseguir deitar minha cabeça no travesseiro e sentir e ouvir o silêncio da minha mente. As pessoas acham que sucesso está relacionado a dinheiro ou qualquer outra coisa. Pra mim, sucesso é ter tranquilidade pra fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, estar com quem eu quiser. Tem muita relação com liberdade, liberdade. com fé e com Deus. Então, isso é sucesso pra mim. Né? Eu decidi ser mãe do Arthur quando eu estava no meio da faculdade de Direito. Eu sou pós-graduada em Direito do Trabalho. E eu lembro que a Dani, que você conhece, ela falou pra mim ler. Eu falei, mas eu quero continuar na faculdade, porque eu tinha uma visão de que quem engravidava no meio da faculdade não terminava. Ela olhou pra mim A crença, né? A crença. Olha aí, ó. Ela olhou pra mim e falou assim, mas minha bonitona, se você pensar nisso, ela tava grávida, eu tinha acabado de descobrir que tava grávida, ela, poxa, imagina, se você pensar nisso, você não vai ser mãe nunca, porque você nunca vai parar de estudar, você ama estudar. Caramba. E virou uma chave na minha cabeça, porque realmente, e hoje ainda continuo estudando. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que estude mais do que eu. E se por acaso existir, eu quero muito estar perto dessa pessoa, porque a gente precisa estar o tempo inteiro avançando, adquirindo conhecimento, porque senão, né, o mundo está avançando, se a gente para, não existe estagnação, o mundo está avançando, a gente está regredindo, ponto. Então a maternidade, ela liberta, as pessoas acham que a maternidade, ela aprisiona. Quando você olha para uma outra ótica, ela liberta. Eu sou muito maior e muito melhor depois do Arthur, e por mim eu teria 6 filhos, amor, eu falei que eu ia parar de falar isso para você, mas eu vou repetir aqui. Ah, coitado. É isso. Então o Arthur só não tem irmão por causa do Alexandre? Então, na verdade, né, amor, Ainda fica um não. apelo aqui pra você, Fica aí, ó. né, Alexandre. Mais um, né? Amor, poxa, Jorge. Todo filho quer um irmão. cara. Então, o Arthur já tem um irmão de 24 anos. Não, mas tem que ser na mesma faixa etária faixa ali. etária. Então, amor, mais 2, 3, o que você acha? Né? Vou aproveitar. 2, 3. Eu particularmente vou adorar vestir essas crianças. Paz Olha aí, ó, também. olha aí. Imagina Quanto mais essas. crianças vêm ao Pra mundo, mim, melhor. mais... Tudo bem que eu só tenho uma, mas vocês enquanto. podem procriar à vontade. É isso. Que legal, como é que fala? Que insight interessantíssimo. verdade. Tô aqui refletindo sobre essa fala que a tua amiga, como é que é o nome dela? Daniela Corrêa. A Dani é aquela que você conhece? É. Uau, como é que Ela e o ela marido, falou? nossa. Repete. Ela Se falou- você parar pra... Como é que é? Parar de esperar... que vai parar de estudar. Fala de novo. Ela disse assim, ela tinha acabado de descobrir a gravidez seria mãe. e o meu marido ficava pedindo, né, um filho, aí a hora ele queria, a hora eu queria, a hora que ele... Aí nunca encaixava da gente querer junto, e eu tinha o DIU na época. E eu lembro que eu ia ver pra tirar o DIU e eu pensei, refleti. Na verdade, eu cheguei na ginecologista e ela olhou pra mim e disse... Eu não vou tirar o seu DIU. Você sofreu por 6 meses com dor. Agora que você tá no processo de adaptação perfeito, eu não vou tirar. Vai pra Você casa tava e com quantos pensa. anos? Eu tava com 23, mais ou menos. Casei com 19 anos, né?
Eu tava com 23, ela falou, você tá no meio da faculdade. Olha como a pessoa coloca a crença, né? Uma médica colocando a crença na minha cabeça. E eu lembro que ela teve um discurso que é interessante trazer aqui, que foi o seguinte: homem não dá futuro pra ninguém. Aí eu olhei bem pra ela. Imagina, eu empreendedora, sempre trabalhei muito. Oi? Do que você tá falando? Eu não entendi. Ela, não dá, você é uma menina bonita, que não sei o quê, porque não sei o quê. E eu só queria tirar o meu tio. Um abraço pra você, não vou falar seu nome. Mas foi bem isso. E eu lembro que ela falou pra mim, vai pra casa e pensa. E eu fui pra casa e pensei. Só que olha o poder da ambiência, né? Me conectei a essa minha amiga, que já tinha 2 filhos, estava na 3ª gravidez. E eu lembro que ela olhou pra mim. Eu voltei na minha médica, tá? Conversei com ela, eu voltei nessa mesma médica, nessa mesma ginecologista. Ela falou, não vou tirar. Eu só vou tirar depois de 3 anos do seu DIU, pelo menos, pra valer a pena o custo que você investiu. Aí eu fui decepcionada pra casa. Procura outra médica, pô. Aí a minha amiga falou assim, eu mal sabia ela que ia ser a Dinda, né? Não seja por isso, vamos na minha. Cheguei na médica dela, gente, tem que contar, tá? Cheguei na médica dela, doutora Ana Paula, e na hora que eu entro na sala, assim, né, fiz a consulta e tal, ela entrou junto comigo, ela falou, deita aí. Eu falei, já? Ela se arrependeu? Não, tá aqui, né? Já era. A Dani essa é boa, essa é boa. Assim, ela... Pronto, era só isso que você queria. Aí eu fiquei já pensando. E a médica olhou dentro dos meus olhos e falou assim, só não fala pra ninguém. Pelo menos 6 meses aí, pra você não gerar ansiedade e tudo mais. Não falei nem pro pai. Engravidei no dia que eu tirei o DIU, tá? Bem nesse nível. Amor, um abraço pra você. Caraca, isso aí. Exatamente. São quando as coisas têm que acontecer... elas acontecem. E às vezes a gente já tem a certeza dentro do nosso coração, mas a gente precisa de uma confirmação de alguém que tá perto. E é por isso que a gente bate tanto na tecla do poder da ambiência, né? Da gente tomar cuidado com quem a gente... quem tá perto, né? Às vezes a gente tem pessoas que estão do nosso lado que falam que a gente quer ouvir, não que a gente precisa ouvir. Sim. Né? Quando às vezes as pessoas até falam assim, Lê, brava, bate sorrindo. Não é isso. Se eu enxergar de fato que a pessoa precisa ouvir, mesmo que ela fique chateada comigo, eu vou falar. Porque eu falo muito pro outro que eu gostaria que me falassem. Então eu acredito muito nisso. E o Arthur veio assim, no meio de uma faculdade de Direito, onde eu ainda fazia... Gente, eu já fiz bolo pra fora, eu já dei aula de bolo, de confeitaria, novidade pra Laís também. Não, essa eu ouvi recentemente, assim, já fez até bolo pra... Nossa! Uma infinidade de coisas que essa menina já fez. A empreendedora nata, realmente. Trabalhei com cesta básica, entregando de porta em porta. Olha isso. Tô escrevendo, terminei meu livro, né? Vai chegar daqui a 13 dias, tô muito feliz. Qual o nome do livro? É O Despertar de uma Rainha. A Laís já até teve acesso à capa, inclusive, em primeira mão. E é muito engraçado, porque na hora de eu fazer a encomenda dos livros, algumas pessoas próximas falaram, tá, mas você vai pedir isso tudo? Por que você não pede, sei lá, 500 primeiro? Eu olhei assim, tipo, cara, já vende biscoito amanteigado de porta em porta, já vende cesta básica. Você acha que eu tenho medo de vender livro? Caraca. A minha história. E aí vem muito do que a Laís falou sobre a questão de rainha, né? Por que esse título? Posso falar um pouquinho? Pode, pô. Por favor. Eu comecei a ser conhecida como rainha por conta de uma época, eu trabalhava numa empresa onde a gente distribuía colágenos, né? E eu lembro que eu tinha muitos produtos em casa, eu comprei combo para pagar mais barato e tal, e o Arthur era baby, ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos. E eu lembro que ele empilhava muito esses potes para ficar brincando e tal. E num desses dias, ele fez um amontoado assim, sentou e tal, e a gente olhou. Eu nem lembro quem teve a ideia, se fui eu, se foi como que aconteceu a ideia, mas a gente fez uma cadeira com esses potes de colágenos. Depois eu tenho essa foto para disponibilizar. Na época o colágeno era na área, bombava, né, aqui. E aí a gente fez, só que a gente não tinha pote suficiente. E aí, como eu morava muito perto do Guanabara, a gente tinha acabado de ir no aniversário do Guanabara e compramos muito sabão em para promoção. Quem nunca? Quem nunca foi no aniversário do Guanabara comprar fraldas e produtos de limpeza? E aí, a gente fez essa cadeira de naaras ali, de potes e tudo mais, e eu sentei. Por baixo era só caixa de sabão em pó Ariel, tá? Ariel, me patrocina aí, patrocina o nosso episódio. Mas por fora, visualmente, ficou como se fosse um trono. Só que aí eu tirei essa foto pra mostrar, olha quanto produto pra vender. E aí eu segurando, e aí tem uma foto muito fofa que eu achei recentemente do Arthur sentado também bem baby. E aí quando eu postei, as pessoas começaram, rainha do colágeno, rainha das vendas. E aí eu comecei a vender mais do que eu vendia. E aí as outras equipes e outras pessoas do negócio me chamavam pra dar treinamento. Até que um dia uma pessoa me olhou e falou, cara, tu teria que começar a criar produto dentro dessa área. Porque eu fazia meio que instintivamente. E foi daí que veio a rainha das vendas. Mas olha que loucura, né? Como a gente precisa conhecer e entender a nossa identidade.
isso me causava desconforto, porque eu não me sentia uma rainha. Eu achava que, tipo, ai, não, e eu fiquei bem quietinha. Até que um amigo, inclusive foi ele que, através dele, que eu fui no primeiro podcast da vida, que é o Seja Franco Podcast, que é o Marcos Franco, e ele olhou pra mim, brincando sobre alguma coisa de jogo de xadrez, ele falou, só não esquece que a peça mais forte do jogo é a rainha. Uau. E aí eu comecei a usar a narrativa da rainha. E aí eu comecei a entender sobre o suporte que ela dá ao rei. Uau. E aí eu comecei a entender sobre as coisas e eu comecei a me apropriar disso. E Então, aí tudo fez sentido, né? tudo fez... Aí eu tô aqui hoje. Sensacional. Nunca contei essa história também, uau, detalhes. porque, na né? verdade, Rapaz, aqui tem muita coisa aqui. Tem muita coisa Olha aqui. o microfone Tá pegando fogo. só começando. E tá só começando. E como é que você hoje equilibra isso? Quais são os desafios que você enfrenta para equilibrar maternidade, trabalho, vida espiritual? Como é que é isso aí Nossa, como isso é Aula empreendedora? pra mim. Pode começar que eu vou Dá pra pegar aqui. Pronto. Dá. Anota, pega papel e caneta aí, equilibrar. que agora ela vai Porque, responder. antes dela responder, porque vou te falar isso, a Laís sabe, a gente sempre fala sobre isso, né? Isso é uma das coisas que a gente mais ouve, as pessoas querem saber, né? Como é que eu faço para equilibrar? E aí? Porque a empreendedora, né? A gente tá falando nesse episódio especificamente de mães empreendedoras. Isso. Mas no todo a gente tá sempre conversando com empreendedores. Sim. E todos nós, empreendedores, temos esses desafios de conciliar a vida pessoal, negócios, a fé. E aí, no nosso caso, ainda a maternidade. Então, assim, já estou pegando papel e caneta. Sim. Gente, eu vou entregar o ouro pra todo mundo que tá assistindo, é sério. Isso, porque, é assim, sério? eu paguei muito caro pra saber o que eu vou compartilhar agora. Então eu quero que todo mundo valorize, tá? Isso aí. Vamos lá. Como que você vai fazer? Todo mundo tá aí com papel e caneta, né? Exato. Comece a anotar. Pra equilibrar maternidade, empreendedorismo, Trabalho. relacionamento, né? Casamento, seja lá qual for o tipo de relacionamento ali, a fé. Pra equilibrar, de fato, né? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente entende que a balança ela tem que estar igual. Você vai fazer o seguinte... Você vai descansar em Deus, porque não existe equilíbrio. Não existe. É loucura a gente tentar nunca. Se a gente divide em 4 áreas, nunca vai ficar 25% para nenhuma. Porque se eu tô aqui hoje no Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo, o Alexandre ele tá em casa com o Arthur. Verdade, então eu não tô uma esposa 100% presente lá. Verdade. É isso. A mãe do Arthur não está presente. A amiga, algum churrasco eu deixei de ir hoje. Algum aniversário. Então a gente tem que entender isso. Eu gosto da palavra equalizar, de alguma forma. Legal. Né? Então o equilíbrio pra mim ele não existe. Ele é uma ilusão. Porque... E é legal você falar isso porque, vou deixar você complementar, mas porque muitas das vezes isso é o desconforto que empresários, empreendedores, mulheres principalmente vivem. E às vezes gera até culpa, né? Porque se a pessoa não entende isso e não tem isso muito claro, né? Carrega até um peso de uma culpa de entender que quando é que eu vou conseguir dar conta disso? Eu tô aqui, verdade. mas aí lá em casa não tá tudo bem. Aí fica com esse looping eterno, né? é expectativa, né? É Eu gosto expectativa. muito, até nos meus projetos de mentorias, eu sempre faço um alinhamento de expectativa. Por quê? A gente cria um personagem. E principalmente a mulher e a mãe, ela cria isso, né? Verdade. Mãe perfeita. Eu falo que a maternidade, ela desconstrói tanta coisa. Eu tava até conversando com a Ingrid vindo no caminho pra cá, falando exatamente sobre isso, porque... sobre a fé. Aí eu falei, tomara que me perguntem algo relacionado à fé, porque a fé é a base. A gente, quando decide, né, engravidar, ou... quando a gente se torna mãe, a criança nasceu, se tornamos mãe, a gente tem uma expectativa de como vai ser, e acontece tudo ao contrário. As mães acham que a criança vai dormir a noite toda e a criança não dorme, né? Que era o meu caso. Ou ao contrário, acha A que amamentação vai ser tranquila e Nossa. instintiva. A gente nasceu pra isso. E aí dá um tanto de coisa errada no caminho. Exatamente. Só que acontece uma mágica na maternidade que eu acho que a ciência ainda não explica. Ela explica a questão dos hormônios todos e tudo mais, o hiperfoco que a mãe tem, né? A mulher, ela começa a ter um hiperfoco até os 2 anos da criança ali. A mãe que fica muito esquecida, né? Ela esquece tudo, menos a criança. Porque o hiperfoco dela está focado na sobrevivência da cria. Isso pra qualquer espécie. Uau, não sabia. Qualquer uma leoa, né, com um gato, um cachorro, que seja ali. E o que acontece? A partir do momento que essa mãe nasce também, todo mundo fala isso, mas não explica, uma força sobrenatural. E eu acredito que seja muito, acredito não, tenho certeza, que é muito vinda de Deus, porque é o dom de gerar a vida. Então, ele não nos daria esse dom de gerar a vida se ele não nos capacitasse. Então, ele nos capacita. Quando eu falo sobre ter mais filhos, é sobre abundância de fato. Mas o mundo tá assim, a economia. Gente, eu faço muito mais dinheiro depois que o Arthur nasceu. Eu sou muito mais forte, eu treino muito mais.
Eu sou nada de preguiçosa. Eu acho que hoje eu olho pro passado e falo, cara, eu era preguiçosa. Todo mundo me admirava. Eu falo, não. Até a questão do sono é muito engraçado. Laís, como mãe, sabe, a gente dorme menos e a gente faz mais. A gente transborda mais. A conta ela não faz nem sentido, né? Não Mas ela faz. fecha de algum jeito. Pra ninguém, nem pra neurociência. Não faz. Principalmente pra neurociência. Porque o que acontece? É verdade. A gente começa a transbordar de uma forma surreal. E às vezes eu olho até para algumas pessoas ou de alguma forma, assim, algum grupo social e eu falo, cara, um dia tomara que tenha a honra, porque para mim é uma honra ser mãe. Né? Não existe nada no mundo que eu faça melhor do que ser mãe. Letícia é ótima mentora, eu sou nada, comparada à mãe que eu foco em ser pro Arthur. Tô com a dívida dele ali, né? Daqui a pouco ela tá chorando. Você falou muito de fé, né? Como é que a fé influencia você nas decisões do seu negócio? Quais são os seus negócios hoje? Fora rainha de negócio. Bom, eu tenho vários negócios hoje, né? Falando de evento presencial, eu tenho o Identidade, que é um evento de inteligência emocional na prática, né? A gente aprende de duas formas, repetição ou forte impacto. Já tem data. Já tem data, posso falar? Pode. Por favor. Então eu vou divulgar aqui agora, que não tá no Instagram ainda. Dia 1º de novembro, no Hotel H, aqui em Niterói. Show. E é o meu xodó. Vocês estão convidados, tá? Homens participam. Homens participam. Olha aí. 1º de novembro, bota na agenda aí. 1º de novembro. Legal. Tem o Rainhas de Negócios, então eventos presenciais, a gente tá falando desses dois. Tem o próximo, que eu já vou contar aqui pra vocês, que é o Midas, que eu acabei contando, né, no direct de alguém aí. Falou, tem o Reis de Negócio, então. Vai acontecer o Midas, que vai ser um evento pra empreendedoras de forma geral, onde os homens também terão acessos, e no palco também terão amigos meus que são excelentes no que fazem. Além disso, eu tenho toda essa parte fora, né, que é a questão da parceria que eu tenho no mercado imobiliário, e outros investimentos, assim, curso de vendas e comunicação, tá vindo curso turma de PNL aí. Eu vi, você postou lá de PNL, É isso. Mentorias, né? A Laís participou da sala VIP. A gente tem a Cronos também, que eu vou lançar. Gente, eu tô contando tudo pra vocês. Olha aí, mas é coração aqui. Eu tô abrindo meu coração. Vai ao ar daqui. Então, aí voltando à pergunta, como que a fé influencia a tomada de decisões pra tudo isso que você tá fazendo? Você tá... E agora vai você dorme, você consegue dormir? Né? Eu vou entregar o ouro, posso? Pode. Eu ainda treino, tá? 4 vezes na semana, eu quero treinar 7. Isso acho que foi um recado pro nosso diretor aqui, o Flávio. Sabe como que a fé influencia, Eric? Desde a hora que eu acordo. Na hora que bate aquele cansacinho de... podia ficar mais um pouco. Alexandre, ele tem um hábito surreal, gente. Acho que todo marido deve fazer isso. Não façam para suas esposas, pra mim não me sentir sozinha. Que é na hora que eu vou levantar, ele fala, mais um pouquinho. Vem pro meu lado pra me dar uma agarrada, cara. No ar-condicionado, assim, gostosinho, coberta. Vem aqui mais um pouquinho. E aí dá aquela vontade de ficar na cama. Mas a fé entra aí. Quando eu entendo que o propósito, ele vai muito além. A fé entra quando eu tô cansada, quando eu tô desanimada, quando o Arthur, ele tá doente, ou quando o Arthur decide que o dia vai ser desafiador, de alguma forma. A fé, ela entra quando eu entro no carro e eu ligo, aperto start stop, né, hoje, de um carro que é top comparado ao que um dia eu sonhei, e eu sinto aquele cheirinho, assim, do carro e falo, caraca, Deus, obrigada. Nossa, será que eu merecia isso? A fé entra na hora que Deus me sustenta na academia, meu personal nem sabe, vai saber agora. Um abraço pra você, Bruno. Hoje é dia de... A fé entra na hora que eu vou fazer um agachamento ali com peso. E que há 3 anos atrás eu não podia, por causa de um diagnóstico de fibromialgia, que ninguém nem sabe também. Então, assim, a fé, ela entra a todo instante. A fé entra quando eu tô cansada, com aquela dor nas costas, e alguém fala, eu preciso de você. Eu falo, bora, Letícia, concentra. E aí entra a hipnoterapia clínica também, onde eu me formei, me especializei, para entender o domínio e o controle da nossa mente. Porque a gente acha que o mundo tá contra nós. Mas nada tem mais capacidade de nos levantar, nos impulsionar ou nos derrotar como a nossa mente. As piores guerras, as piores batalhas, elas são travadas de fato na nossa mente. Sim. E tem uma coisa que eu vou até trazer para o Rainha de Negócios e a Laís vai saber de primeira mão agora, é a questão do nosso ego. Às vezes a gente tem um ego tão inflado que a gente não se permite, né, falar com alguém ou pedir ajuda. Sim. E, cara, como é incrível contar com outras pessoas incríveis. A gente acha que só a gente é incrível. A mulher, principalmente, a gente sofre da síndrome da Mulher Maravilha, cara. E a gente precisa chegar ao ponto de quase adoecer. Ou adoecer e quase morrer pra pedir ajuda. E muitas morrem sem pedir ajuda. É verdade. Uau, verdade. Desculpa, Caraca, vocês pediram pra mim transbordar, eu não sei se é diferente. Rapaz, eu vou até chamar o nosso quadro novo agora, cara.
Fala pessoal, dessa vez eu tô aqui como o Felipe da TechSys para trazer uma semente de sabedoria para você. E hoje, é claro, quero falar da minha especialidade, que é soluções e energia, mas quero trazer uma dica que vai te abençoar, que vai acrescentar no teu dia a dia, na tua rotina. Muitas pessoas me procuram com aquela questão assim, Felipe, sempre falta luz e eu, quero comprar um no-break, mas quando eu ver é tão caro. Cara, qual é o pensamento que serve não só na hora de comprar no-break, mas serve para a tua vida? Primeira coisa que você precisa entender é aquela perguntinha de ouro. Será que eu realmente preciso disso? Será que eu realmente preciso de um no-break? Ou, em outras áreas na vida, muitas das vezes a gente sente algo, pensa algo, fica desejoso por aquele algo, mas a gente fica assim, cara, vou correr atrás, vou ver quanto é que custa, e aí quando a gente chega no preço, a gente se frustra, seja no break, seja na vida. Então acho que a reflexão que eu quero trazer para você é, reflita, você realmente precisa disso? Às vezes você está se frustrando na vida ou até nas suas compras, nos seus relacionamentos, porque você está buscando algo que você acha que precisa, que você acha que tem necessidade, mas na verdade é algo temporário e algo momentâneo. Então, sobre energia, conta com a gente que certamente a gente consegue te ajudar a entender se realmente você precisa ou não de um equipamento no-break para a tua empresa ou para a tua casa. Agora, na vida, fica a reflexão. Você realmente precisa de algo que você está querendo muito nesse momento? Reflete aí. Deixa aqui um comentário sobre essa semente de sabedoria, o que ficou de insight para você, beleza? E se você gostou, não esquece de compartilhar, hein? Isso não é para ficar só para você não, hein? É isso aí. Boa. E aí? Eu tenho uma pergunta para fazer. Então faça. Uma pergunta daquelas. Manda. Não, brincadeira. Não, eu queria fazer uma pergunta que me ocorreu aqui. Você empreende há muito tempo, desde adolescente. Mas você já trabalhou para os outros? CLT ou algo do tipo? Minha carteira... Antes de responder, que aí já pergunto de uma vez só, né? Empreender. Porque isso eu vou falar isso porque assim, o que acontece? Eu ouço muitas das vezes mães, não só mães, mas eu acho que mães em algumas, né, questões. Mas, por exemplo, empreender, no teu caso, ou para mães em forma geral, por opção ou por falta de opção? Boa. Nossa, que forte, hein? Caraca, forte. Me fez esquecer até a primeira pergunta. Mas eu esqueci mesmo. Não, Mas você já trabalhou para alguém. Exatamente. Brincadeira. A minha carteira de trabalho, o que eu ia falar, ela é muito limpa. Nunca foi assinada, então eu nunca fui CLT, tá? Nunca. O que aconteceu é que aos 18 anos, né, fiz 3 coisas aos 18 anos. Saí de casa, tchau, pro meu pai e pra minha mãe, né? Depois um dia eu conto essa história com mais calma. Na sequência, eu entrei na autoescola, né? Não nessa ordem, mas entrei na autoescola, então tirei minha carteira de habilitação e tirei meu CRES de corretora de imóveis. Fiz aquele curso, né? Famoso TTI, Técnico em Transações Imobiliárias. Então, eu queria uma profissão, porque pra mim, empreender não era uma profissão, tá? Então, na época, aí entra a questão da segunda pergunta. Então, eu me tornei corretora de imóveis, adquiri a minha independência na minha cabeça através da carteira de habilitação, dirigia desde os 11 anos de idade, meu pai é mecânico, né, ilegalmente, mas a gente corta essa parte, e essa questão toda de ter saído de casa. Quando você fala sobre empreender, é uma opção ou uma falta de opção? Eu posso te responder em 2 momentos, tudo bem? Por favor. Então, lá atrás, quando eu era uma adolescente, eu não tinha opção, porque eu não tinha como, né? Com 10, 11, 12, 13, 15, 16 anos, quando eu assumi a loja do meu pai, eu não tinha como trabalhar de carteira assinada para alguém, nem tinha tempo, né? Eu estudava. Inclusive, uma das minhas melhores amigas hoje, um dia trabalhou na minha loja para que, num pequeno período de tempo, onde eu podia, né, ir pro colégio. Deixa até um beijo pra Tainã. Então, de manhã, ela ficava na loja para mim, daí eu pagava um valor muito simbólico para ela. Quantos anos nessa época? Tinha 15 para 16. Oh, que legal. E eu ia pro colégio, que era particular, e eu tava no último ano do ensino médio. Meu pai decidiu fechar a loja, falou que não teria condições, e eu fiz uma proposta pro meu pai. Falei, então me vende, você vai fechar a loja, me vende o que tem aqui dentro, eu te pago. E eu lembro que foram prestações de R$500 muito sofridas, tá? Mais o aluguel que eu tinha que pagar, enfim. Então, assim, mas me forjou, me fez ser o que sou hoje, né? Me lapidou. Então, na época, não era uma falta de opção. Então, empreender sempre foi falta de opção, porque eu queria um mundo diferente, um mundo de oportunidade, possibilidade. Então, eu não tinha opção. Mas quando o Arthur entra na minha vida, vamos lá, né? Vamos. Já tive outros comércios, enfim. E aí, depois da maternidade, foi uma opção. Por quê? Porque eu não desejo o meu e é a minha particularidade. Letícia, mãe, quero viver isso. Quero curtir.
quero ouvir as primeiras palavras, quero influenciá-lo, quero assistir os primeiros passos, quero guiá-lo, quero estar presente de fato. Então, é óbvio que aí, quando a gente volta na pergunta do equilíbrio, é óbvio que minha vida financeira pessoal, vamos dizer assim, né, lá em casa tudo junto, mas a Letícia empreendedora, né, a questão financeira de colocar dinheiro para dentro de casa naquela época ficou mais escassa, é óbvio, porque eu tomei uma decisão e eu acredito muito no poder da decisão. Então eu decidi me tornar mãe e eu vivi a maternidade de fato. Continuei trabalhando, fazendo o que dava para fazer, mas a minha prioridade era a maternidade. Hoje eu, como mentora, palestrante, escritora, olha, sou escritora, escritora e tendo outros negócios, eu olho e, cara, eu escolheria o empreendedorismo todas as vezes. Todas as vezes. Por quê? Pela liberdade. De, por exemplo, remanejar minha agenda para estar aqui hoje, dia 5, 2 dias do meu evento. Para remanejar minha agenda para ficar com meu filho quando ele demanda mais de mim. Para dizer assim, sinto muito, é uma ótima oportunidade, mas obrigada, eu prefiro ficar em casa fazendo sabe o quê? Com a perna roçando a minha perna no meu marido enquanto eu assisto um filme, se for o caso. Comendo uma pipoca com meu filho, ou então levando ele pra andar de overboard. Ou tomando um café com uma amiga quando ela precisar de mim. Então empreender pra mim é uma opção, e é a melhor opção. Perfeito. Uau. Sabe que tem uma frase que diz, né, que filhos costumam parir grandes empreendedores. Que legal. E foi muito do movimento que acontece comigo também. Eu sempre fui CLT. E aí eu saio do CLT justamente pelo que a Letícia falou, para viver a maternidade. E aí empreendo nesse universo materno, porque era o que estava norteando a minha vida. E aí largo tudo porque eu queria isso. Consegui acompanhar os primeiros passos. Já tinha perdido alguma coisa, porque minha filha estava com 1 ano e meio quando eu começo a empreender. Mas eu não queria perder mais nada. Consegui acompanhar um pouquinho da introdução alimentar dela, porque estava na época da pandemia. E aí, então, eu tava trabalhando de casa. E aí, a babá dela tava lá na sala, dando comidinha pra ela, eu tava no computador. Ouvindo ela rindo lá da sala, e eu sem poder ver o que ela tava fazendo, o que tava tão legal, que eu não tava participando. E aí, volta pro escritório, né? Acaba home office, volta pro escritório. Falei, cara, não tá fazendo sentido nenhum isso daqui. Uma coisa que a Letícia falou agora, tem um impacto muito grande que fala sobre o seguinte, né? Ela começou, você falou em 2 momentos, né? Eu comecei porque não tinha opção. Era o que eu tinha, era a opção que eu via. Isso é legal de ouvir, porque muitas mulheres, muitas mães, muitos empreendedores em geral também começam assim. E em algum momento até se sentem assim um pouco mal, porque eu não tenho essa coisa do eu sonhei ser isso que eu fiz. Não era uma coisa que era um propósito, que era aquela coisa. Mas foi o caminho que você encontrou. Né? E em algum momento isso virou uma escolha de fato, né? Seja porque encontrou um caminho, seja porque viu propósito naquilo que estava vivendo. Isso é forte porque isso tira aquela coisa do tipo, cara, o fato de você já estar empreendendo por si só, por mais que você talvez não entenda, porque a gente tem aquela coisa da perspectiva, né? Eu estou empreendendo por falta de opção, mas estou vislumbrando o que o outro está fazendo lá numa grande empresa, num grande status empresarial. Mas é uma perspectiva, né? Eu estou olhando daqui. Né? Muitas das vezes o outro que está olhando de lá está invejando, na verdade, a minha liberdade. O palco e o bastidor também. É isso aí, total, né? Quem vê palco, não vê bastidor. Não vê bastidor. E é muito sobre isso, quando a gente tá inserido. Por isso que é legal a ideia do zoom in e o zoom out. E que a gente fica assim, meu Deus do céu, isso não tem fim. Mas, nossa, como a gente já tá à frente do que a gente tava quando começou. Né? E quando a gente olha, igual você falou, falando de mulheres, mães, empreendedoras. Quando você olha, de repente, para uma diretora de uma multinacional, e aí você fala, caraca, olha aquela mulher toda arrumada na alfaiataria, na beca e tal, cabelo pronto, nem tá fedendo a cebola, de repente, você tá ali empreendendo em casa, fazendo tudo ao mesmo tempo. Quais serão, de repente, as dores que ela tem? Porque o que muda são as dores. Total. É só isso. Por isso que eu comecei a entrar no mundo do empreendedorismo. Porque é só as dores que são diferentes. Os desafios vão acontecer. Então, a gente decide, né? A gente decide o que vai nos fazer crescer. Porque tudo vai nos fazer crescer se a gente olhar por essa ótica. Mas quem tá lá, tá olhando para aquela mãe que tá em casa empreendendo com o filho, achando aquele barato, a criança dando aquele sorriso gostoso. E às vezes, quando ela olhar um vídeo no celular dela, porque alguém mandou daquela criança dando aquela risada gostosa, bate aquele arrependimento profundo, mas entra o que a Laís acabou de falar, é a gente olhar e entender que a gente passou da estação, a gente tá na estação errada, no caminho errado, e falar, peraí, deixa eu ver, se tá te incomodando, né, então deixa uma lição aqui para as mães, principalmente,
Se tá te incomodando em algum nível, é porque algo precisa ser mudado, né? A gente não tá falando aqui que existe uma ideia, um ideal, uma perfeição de maternidade. Tem que ser assim, não. É o que é bom, entra a questão do sucesso. O que é sucesso pra você? O que é ter sucesso na maternidade pra você? Qual é o ideal? Pra mim, se eu decidir, se a gente tiver mais filhos, pra mim, eu sei que eu vou desacelerar e eu vou querer desacelerar. Porque eu não vou querer continuar na frequência que eu tô. E é muito gostoso falar sobre isso, sobre desacelerar, porque a gente vive num mundo tão louco, tão, né, acelerado, que as pessoas olham pra mim e falam, cara, você... Pô, por que você não tá fazendo mais eventos, mais coisas? Eu já faço bastante coisa. E as pessoas ficam loucas querendo me ver na loucura. E quando elas conseguem loucas querendo me ver na loucura. E é verdade. Não é? Ela está bem de pertinho, ela acompanha. Como assim? Faz 10 edições, faz não sei o quê, você tem que ganhar dinheiro com isso, com aquilo. E eu sorri e penso, gente, sabe aquela paz de colocar a cabeça no travesseiro e conseguir ouvir o som do próprio silêncio? Caraca, é verdade. Mas mais do que isso, Lê, assim, hoje o que eu percebo nesse universo empreendedor é que pouca gente traz essa questão da maternidade mesmo, porque as pessoas veem a gente de fora e nem sempre a gente vai compartilhar a maternidade. A gente tá falando do evento que a gente fez, tá fazendo do que a gente conquistou, onde a gente foi, o podcast que a gente gravou, mas pouca gente fala, né, de quem ficou em casa com a criança, ou da noite passada que você não dormiu porque ela tava com rede de febre. apoio, né? Qual a tua rede de Muita gente apoio? não fala sobre. E é o que a Lê falou, muita gente tá louco e quer que a gente entre nessa loucura de conquistar com muito mais, porque quem não tem filho, quem empreender já é desafiador. Agora, quem empreende sem filho, existem várias camadas aí, ó. Empreender sem filho, empreender sem filho pequeno, porque a gente já vai... Vai mudando, mudando o nível do negócio, né? Com um filho, com dois, com Exato. 6. Olha eu falando 6. Olha aí, ó. Declara aí, ó. Tá declarando. Mas o que eu vejo é pouca gente mostrando esse bastidor. Se a gente fala de palco e bastidor, né? A gente tá conquistando muito, querem muito da gente. A gente tá no mercado, a gente tá criando, a gente tá... Ainda mais a gente que tem uma mente inquieta, né? O empreendedor por si só, às vezes, quer alcançar ainda mais coisa e não consegue. E pouca gente fala sobre isso, porque também precisa olhar pra dentro de casa. Você falou agora, eu lembrei, esse final de semana eu tava assistindo a Cris Junqueira do Nubank falar. Ela fala muito sobre a maternidade, né? Em alguns pontos, ela é fascinada pela Disney, aquela coisa toda. E alguém perguntou alguma coisa sobre isso que você acabou de falar, sobre, Cris, e aí, seus projetos, o que você anda fazendo, aquela coisa, empreendedor, né? E ela fala assim, gente, eu sou mãe. Exato. E assim, a minha vida eu tenho o Nubank, que já me suga absurdamente. Imagina. E eu sou mãe, não dá pra fazer mais nada. Não tem tempo pra mais nada. Exatamente. Nem quero fazer mais nada. Às vezes não quer mesmo, só quer ter um tempinho pra você. Exatamente. Mas aqui, quantos você tem? 30 anos. 30 anos, tá. 30 anos. Pô, já contou quantas coisas você já contou aqui? Basicamente aí, metade da tua vida eu ia falar 60 aí, porque pelo tempo, Mais né, da que ela tá metade. contando. Mais da metade. Então, mais da metade da 60 sua vida quantos foi... anos que ela tem? Que falou por aí. Porque a idade, Já né, de nasceu empreendedorismo, empreendendo, né? Ou seja, mais da metade foi empreendendo. Teu filho tem quantos anos? O Arthur tem 7. 7. Então, basicamente ali, 7 anos já mudou, né? Você pensava de um jeito, né? Pela falta de opção, você foi para um lado e agora, com a maternidade, vieram outras coisas. A pergunta que eu faço é, quais são os seus desafios daqui para frente? Meus novos desafios? Novos desafios. Bom, os de hoje eu venci. Tanto materno quanto de negócios. Preciso acordar amanhã, porque eu sei que do nada, quando eu acordar amanhã, né, novos desafios surgirão. E com a idade do Arthur, né, com base na sua pergunta, eu decidi, vou abrir aqui pra vocês, eu acho que vai ser muito legal pra Laís, é o seguinte, eu decidi desacelerar até os 6 anos do Arthur. E aí talvez a Laís esteja sentindo isso, que eu estou acelerando. Né? Primeiro setênio do Arthur, a formação dele ali, né? Então, assim, foi uma estratégia minha entendendo sobre neurociência, né? Sobre a parte de inteligência emocional e opção. Principalmente essa primeira infância dele, da formação do caráter, personalidade, eu sempre quis estar muito perto. Não que eu vou estar mais longe do Arthur, mas hoje ele também tem mais autonomia por conta da idade. Sim. Então o Arthur entende melhor, ele entende mais. Eu lembro que no ano de 2024, 2 anos atrás, não, 2023 para 2024, eu fiz mais de 36 voos, que foi quando eu comecei a estudar muito, muito, muito. E eu lembro que eu fazia até stories assim, nota pro piloto, pra decolagem e pra aterrissagem, era bem legal. A Laís acho que não me conhecia ainda. Não. E eu lembro que uma pergunta mudou muito a minha forma de olhar tudo, que foi de uma mulher, óbvio, que ela disse assim, nossa, nem parece que é mãe, vive viajando. Caramba.
Isso mudou muita coisa. Porque eu decidi... É raro, mas acontece É raro, muito. mas acontece muito. Veio de uma mulher. E é óbvio que ela também era mãe. Uhum. E é óbvio que ela estava falando dela. Né? Das dores dela. Totalmente, é. Depois eu fui entender isso, mas isso me doeu na hora. Porque pra eu ir viajar naquela viagem específica, eu chorei muito antes de sair de casa. E quando eu voltei, eu chorei muito. E a criança fica com febre, sente falta de você. Então é um desafio que a gente enfrenta, que primeiro é da nossa cabeça, né? Óbvio. Eles sobrevivem. Mas é sofrido, né? É um ser que tá ali dentro, né? O Arthur nasceu de 9 meses. Então foram 9 meses que o nosso coração bateu junto. Imagina, tava ali nutrindo ele. Então... Mas essa pergunta me mudou. Por que ela me mudou? Porque eu trouxe ela pro Instagram, de certa forma, e ela acolheu todas as mães que decidiram, de repente, empreender e talvez não empreendam com base no julgamento. Uhum. Então, não é que eu digo assim aqui no podcast, de tudo que eu faço, não existe nada que eu queira, não é que eu sou, mas que eu queira ser melhor do que uma boa mãe. Não quer dizer que o Arthur, que eu não vá viajar para estudar, para me especializar, participar de um podcast, não é isso. A gente tem que entender exatamente sobre essa questão, né? Do que é ser mãe para cada uma. E o Arthur, agora com 7 anos, voltando para sua pergunta, é a questão do tempo de qualidade. Hoje o Arthur estuda. Quando ele era bebê, ele não estudava. Então ele estuda no período ali da tarde, mas estuda. Então eu tenho um bloco de horas. Hoje ele faz atividades como jiu-jitsu, futebol. Então eu tenho mais liberdade. Ele fica brincando com amigos, tem os pais. Então eu consigo ter mais horários, mais tranquilidade também do que aquela demanda de ficar parando para dar papinha na boca. Então tem níveis diferentes, né? Por exemplo, a Laura tá com 3 aninhos. A demanda da Laís é diferente da minha. Totalmente. É totalmente diferente. Então, os próximos desafios, Eric, daqui pra frente serão levar o meu livro pro Brasil todo e pro mundo. Daqui pra frente, tá? Dentro do mundo do empreendedorismo. Assim que ele chegar daqui a 13 dias, eu não vejo a hora. Mas não andeis ansioso, né? É isso aí. Próximos desafios. E transformar não só as empreendedoras de forma geral, mas mostrar principalmente que mesmo com a maternidade dá pra gente conseguir alcançar o que o nosso coração deseja e, mais do que isso, transformar não apenas a nossa vida, mas a vida de quem está perto, de quem a gente ama e de quem precisa de amor, porque a gente quer fazer muito pelos nossos. E aí a gente acaba sendo egoísta e não fazendo pelas pessoas que precisam de amor. Lembra que não é sobre a gente falar o que o outro quer ouvir, sim o que ele precisa? E às vezes quem mais precisa de amor é aquela pessoa que não te pede amor. Às vezes quem mais precisa de amor não é um filho, não é um parente, é uma pessoa que tá na dor e que tá te atacando. É verdade. Então meu próximo desafio daqui pra frente é levar isso. Porque eu acho que isso pra mim é evangelho. Total. É isso, cara. Pra mim, tem alguma pergunta final? Já tá acabando não, né, gente? 5 minutos só, então assim, vai ter que beber uma água. É porque quando é bom, a gente nem vê mesmo. Mas isso aqui é o gatilho, entendeu? Pra assim, já acabou? Não, mas a gente vai chamar você de novo, entendeu? Tem toda uma programação neurolinguística aí, ó. Muito bom. Não, perguntas não, mas eu acho que dessa última fala dela me trouxe muitas reflexões assim. Na verdade, eu tô até pensando justamente, você falou o seguinte, quando você viajou, e a mãe te julgou ali, nem parece ser mãe e tal. E a gente não reflete o quanto isso que você falou, né? Acontece... Sim. É raro, mas acontece muito. Acontece E não é uma muito. pergunta, né? Era um julgamento. Porque você foi querida falando que era uma pergunta, mas era uma pedrada, né? Porque era uma caixinha de perguntas, mas era realmente uma pedrada. Mas isso acontece nesse cenário, mas acontece em tantos outros cenários, né, que a gente enxerga. Eu tenho memória de estar fazendo recrutamento e seleção uma certa vez, e estava eu e a gestora, não sei se era, eu acho que era uma mulher, inclusive, era uma gestora do setor que a gente ia contratar. E aí, nesse bate-papo, e aí, homem, mulher, o que é melhor aqui nesse cargo e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Aí ela pensou, tem que perguntar, tem filho, né? E aí você fica, né, no primeiro, eu não sou mãe, então eu falei, tem, a gente fica meio assim, né, meio ingênuo. Ele porque, né, se tiver um filho, se for pequeno, tem que perguntar se é pequeno. Aí você começa a refletir, e são temas que não tinham me passado no radar, mas que, como ela falou, né, muitas das vezes vem das próprias mulheres. E é cruel, tá? O mercado de trabalho, a gente tá falando de empreendedorismo, mas o mercado de trabalho é muito cruel com mãe. Principalmente com mãe de criança pequena. A taxa de demissão para mães pós-parto, né? Tipo, voltou da licença maternidade, é altíssima. A sociedade espera que a gente procrie, que a gente seja mãe, que a gente, né, precisa procriar. Mas não sabe lidar com isso. Mas não tem... Não acolhe. Não acolhe. É complicado. É assim, é realmente cruel.
O mercado de trabalho é muito cruel com a mãe. A mãe empreendedora, ela vai dar os pulos dela, ela criou o negócio dela, ela cria estratégias para ela. Ela pode até não avançar na mesma velocidade que a outra pessoa que não é mãe, mas ela vai indo no ritmo dela. E muitas mães acabam empreendendo porque o mercado de trabalho lá fora fecha as portas mesmo. Aí é falta de opção. E aí é necessidade, é a falta de opção. É importante a gente ressaltar aqui que não estamos trazendo de que, nossa, tive um filho, né? A maternidade empreender é tranquilo, vai ser tranquilo. Nossa, não. nem de longe. Terão dias, inclusive, é bom alertar as pessoas, mas que não fique somente com esse alerta. Que nós, mães, independente da idade do filho, a gente quer virar uma estrela do mar. E a gente, como empreendedora, como tudo, eu deito no chão e quero abrir, né, ali, virar uma estrela do mar e pensar assim: Senhor, me sustenta. É bem isso. Por quê? Eu falo muito isso, principalmente com as minhas alunas, que são mães. Eu falo, cara, às vezes você só tá cansada. Eu quero desistir. Eu falo, cara, respira. Você só tá cansada. Não, eu quero desistir. Você só tá cansada, eu passo por isso. E as pessoas me olham com uma cara de, não, ela não passa. Eu passo. Então é importante trazer isso aqui. Toda mãe passa. E não só toda mãe passa por esses dias de caos, onde a gente quer realmente deitar no chão, entregar pra Deus, aí entra fé, entra fé. Mas todo empreendedor passa. Todas as pessoas passam por aquele dia que você pensa, caramba, eu não vou dar conta. Onde eu fui amarrar meu jegue? E onde a gente torce para que o dia acabe, que o próximo seja melhor. Eu aprendi uma coisa que virou muita chave, posso contar? Pode. A gente não precisa do dia seguinte. A gente só precisa do momento seguinte. A gente decide quando vai ser. Por isso que muita gente tem uma vida medíocre a vida inteira. Que tá esperando o dia seguinte. Esse momento seguinte, esse dia seguinte, ele nunca chega, porque não virou a chave. Então, a partir do momento que eu identifico que o meu dia não tá bom, que o meu dia não tá favorável, que eu não estou dando o meu máximo, não estou enxergando as possibilidades como eu deveria enxergar, eu respiro e recomeço. Uma coisa legal que aconteceu com o Arthur recentemente foi eu fazer ele voltar pra cama, quando eu comecei a perceber que o Arthur tava acordando muito reclamão. Fiz ele voltar pra cama num dia, porque era eu. Antes, eu sempre fui uma pessoa muito quieta de manhã. E aí meu marido falava assim, igual a mãe, de manhã, muito quieta e tal. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí, eu preciso mudar isso. Porque eu preciso de silêncio, trabalhando até muito tarde, de manhã eu sou quieta. Falei o dia inteiro, né, acho que o processador ainda tá fazendo um download. Mas o Arthur tava fazendo um espelhamento, afinal de contas eles aprendem assim. E eu comecei a mudar essa forma. E o Arthur foi mudando, porque eles são programados. Nós somos programáveis, né? Então, a partir do momento que você, que está nos assistindo, e nós aqui todos, né, que fica a reflexão, que a gente identifique que algo não está bom no nosso momento, no nosso dia ou na nossa vida, que a gente pare, reflita e reajuste o caminho, porque a gente não precisa do dia seguinte, nem da segunda-feira, nem do ano seguinte. Uau. Pô, já serve como dica, né? Já serve como dica final. Porque assim, a gente acredita aqui, a gente acredita que a gente chega de um jeito, só que a gente sai daqui muito melhor do que a gente chegou. Tô nutrida aqui. De tudo isso que a gente conversou, a gente... Caraca, eu cheguei meu dia e falei, pô, a gente tá gravando de noite. Então, pô, cada um teve teu corre aqui. Cada um teve teu corre. Hoje desafio no plural, né? E aí você chega aqui, caraca, pô, antes de relaxar, vamos conversar, vamos... né? Porque só há transformação quando há exposição. Quando você expõe algo, você acaba... Caramba, isso tá acontecendo comigo. Como é que ela saiu disso? Então, isso tudo vai edificar a vida de alguém. Verdade. Então, a gente acredita que a gente chega de um jeito e sai daqui completamente melhor do que a gente chegou. E falando sobre isso, o que você pode deixar... Pô, a gente falou muita coisa aqui. Sim. O que você pode deixar para mãe? Como o assunto é mãe, empreendedora, o que você pode deixar para o recado para as mães? Eu vou refinar, posso? Pode, refina. Eu quero refinar o seguinte, que talvez a gente tenha falado pouco sobre isso, mas já que você vai deixar como recado final, o que você pode deixar para a mãe que ainda não empreende, mas esse bichinho do empreendedorismo já tá ali coçando e ela tá na insegurança de, e aí, caramba, será que isso é pra mim? Será que não é pra mim? Será que eu vou fazer uma bobagem da minha vida? Mas ela tem alguma coisa dentro dela que tá ardendo ali com relação... O que você pode deixar pra impulsionar essa mãe? Ou aquietar, pelo menos, né? Perfeito. É uma bomba, pode? Então vamos lá. Tem uma coisa que chega muito pra mim hoje, principalmente dentro dos grupos de mentorias, e principalmente para quem quer entrar em grupo de mentoria e não entra. É aquela pessoa que quer dar o primeiro passo e ela nunca dá, né? Enfim, e aí passa 1, 2, 3, 5 anos, ela continua reclamando da mesma dor. Ninguém vai fazer por você, mãe ou não mãe empreendedora. Ninguém. As pessoas, elas podem te incentivar. Elas podem falar assim, Laís, cara, você é incrível, você é capaz, por que você não faz assim, assado? Mas fazer só a Laís vai fazer.
Ela pode ter mentora, professora, ela pode ter várias pessoas, a ambiência pode ser favorável, mas ninguém. As pessoas podem esticar o elástico dela, mas é ela que tem que dar o primeiro passo. Assim como tudo que a gente pegar na Bíblia para falar, precisa do id, né? Id, então é vá. Vá, de fato. As pessoas, principalmente as mulheres casadas, elas acham que o marido, já falei isso inclusive num podcast, eles precisam ser apoiadores e executores dos projetos que o coração delas deseja. E não é assim que funciona. Não é assim, Letícia, mas como assim? Quando o caso é uma só carne, não é assim que funciona. Por quê? O sonho ele é plantado, né? A gente tá falando de semente de novo, dentro do coração de cada um. E somos nós que somos responsáveis para ser a terra fértil, para que essa semente germine e a gente produza frutos e mostre para os outros que é possível. É missão nossa. De cada uma. Então não adianta você ser amiga da Letícia. A Letícia vai te motivar, vai te inspirar. Não vou dar tapa na cara, eu só brigo. Vou falar, bora, mas eu não vou treinar no seu lugar. Por exemplo, meu professor, o Bruno, ele é incrível, ele é um profissional excelente, maravilhoso, mas ele não vai lá e pega o peso no meu lugar. Ele não consegue ir lá e me acordar de manhã, ele tá me esperando na academia, mas eu preciso fazer a minha parte, entra o ID de novo, né? A gente, Letícia, você precisa... Eu criei um evento onde eu sou palestrante, eu tenho que estar lá no palco, o Alexandre não consegue estar no palco para mim. E falta muito essa questão, principalmente para estudar e para trabalhar. E eu sinto isso das mulheres, principalmente mães. Eu não tenho apoio. Eu fiz um Reels recente sobre isso e eu falei, se você não acredita em você e nos seus projetos, ninguém mais vai acreditar. Então seja a primeira compradora da tua história de sucesso que você vai escrever. Né? As pessoas acham, elas ficam delegando a caneta, querendo pena. Isso é querer pena. Deixa eu delegar a caneta aqui, ó. Deixa eu dar ao Érico, ao Felipe, a Laís, pra fazer minha história acontecer. Não, é a gente que faz. Então, pra mim, construir um império é com base nisso. Né? Esse é o recado final. E fica essa pedrada aí pra você, que chegou agora. E é isso. É isso. Muito Letícia, obrigada. Obrigado por ter Agradecer né? você e agradecer os nossos apoiadores, cara. Não podemos esquecer dos nossos apoiadores que levam, que ajudam a levar essa mensagem mais adiante. Gente, somos empreendedores, tudo tem um custo. Sim. A gente sabe aqui, tudo tem um custo. E por isso que a gente quer agradecer aos nossos Cadê, diretor? Bota na patrocinadores, tela aí. A gente quer agradecer até nossos apoiadores de energia. Quem mais? Vai lá. Item Plant. Se você quer dar aquele sorriso, aquele up pro seu visual, Item Plant, odontologia moderna. Tudo pra devolver sua autoestima, né? Falando aqui de empreendedorismo, você tem que estar bonito, irmão. Verdade. Ele gosta. Pra aparecer você tem que estar bonito. Ó, a Pasco Baby também tá Pasco com a gente. Baby, olha a Pasco Baby aí, Laís Encante. Crianças de 0 a 4 anos. A agência C2 de marketing, nosso novo apoiador no projeto. Mas quem é, diretor? E Legacy School. Legacy School. Unidade Região Oceânica em São Gonçalo. Uma coisa legal, eu ia falar no meio do programa, mas eu preferi não interromper. Mas é muito legal. A Legacy é sobre ambiência, né? É ambiência, total. Cara, isso é muito fantástico. Não conheço Isso ainda. é muito fantástico. Vai conhecer. Vai conhecer. Vai conhecer. Mas a gente estava falando sobre ambiência aqui, e estar num ambiente correto te influencia e te leva né, a avançar. Então, ter os filhos num ambiente correto como a Legacy é fantástico. Então, agradecer aí o pessoal da Legacy, a Aline e o Ivan, que breve vão estar com a gente. Tem mais? Acho que é isso, né? É isso, pessoal. Muito obrigado, Letícia. Letícia, por compartilhar com a gente hoje aqui. Vai ter que voltar com outro assunto. Oh, meu Deus, tem vários. Olha só, vai ter que voltar quando você estrear o livro. Coloquei no meu coração que a idade Olha que eu tenho, aí. 30 anos, eu quero fazer 30 lançamentos do livro. Então eu me comprometo a um deles fazer aqui. Pronto, Olha, tá então fechado. demorou, tá fechadíssimo. Quero Então agradecer. isso. Quero agradecer a vocês, quero agradecer a Laís que intermediou, né? Falou Foi. de mim. Muito obrigada, Laís. E quero agradecer também a nossa audiência que nos assistiu agora até o final e vai compartilhar esse vídeo para que outras pessoas, outras mulheres empreendedoras Exatamente. e também pessoas que estão querendo de repente ser mãe e estão colocando esse sonho numa gaveta por causa das crenças de outras pessoas. Então é isso. Se Deus te deu, dá pra rolar, é só fazer acontecer. Pronto. Então, depois disso, obrigado a todos vocês. Então, deixar um recadinho aqui, curta, compartilha esse episódio que tá incrível, não pode... Cara, você pensou numa mãe aí empreendedora. É verdade. Com certeza. Então, Ou que quer empreender, né? Ou quer empreender. Então, compartilha esse episódio. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Todo dia sai um corte novo de cada episódio da semana. Então, é isso. Dado o recado. Então, até o próximo episódio. Fique com Deus. Até lá. Valeu. Tchau, tchau.